Contigo sim, saiba agora todas as emoções que vai acontecer agora nos últimos capítulos. Beatriz volta e surge com um passado que mexe com as estruturas de Geraldo novamente, abalando assim até a Samantha. Vocês acham que foi injusta a morte de Beatriz? Deixem sua opinião também sobre a morte então de Salma, se as duas mortes foram então injustas ou quem sabe até na sua opinião justas diante da situação da história contada. Mas também não se esqueça de nos contar de onde você está nos acompanhando e de também deixar o seu gostei aqui nos nossos vídeos. Assim vocês recebam notificações de vídeos novos todos os dias aqui atualizados. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreve também. Em Contigo Sim, Beatriz volta e surge com um passado que mexe com as estruturas de Geraldo novamente, abalando assim até a filha do casal. A volta de Beatriz será nada mais, nada menos que seu diário, que ressurgirá, trazendo então à tona um passado que ninguém deveria saber. Pois se estava escrito em seu diário, era apenas um desabafo dela. Quem estava lendo então esse diário que traz então à tona é a Adela. Ela lia de uma forma tão encantada com aquilo que está escrito, só que a Misty não pensa assim e causa então um maior fuzuê por causa do diário. Aí, para piorar então a história, Dom Geraldo fica decepcionado com a Adela em saber então que ela pegou algo tão importante e secreto assim para ler, e mesmo sem permissão. Mas ela lhe garante isso, que quando ele começar a ler as primeiras páginas do diário da Dona Beatriz, não poderá deixar de conhecer então a história de amor que os dois construíram, então assim sendo baseado na versão então de Dona Beatriz. Álvaro então garante a Samantha que não permitirá que ela zombe dele. Mirta informa a Samantha que não gosta da relação que Geraldo tem com a Adela, por isso está disposta a ajudá-la para que sua fortuna não seja roubada. Fala então a Misty com segundas intenções, tentando então fazer com que todos fiquem contra a Adela, de Dom Geraldo até Samantha. Com o passar dos tempos, a Geraldo e a Adela então começam uma relação, né? Que a Misty tinha razão lá no passado quando achou aquele diário. Pois é, ele está lá na vila conversando então com a Adela, quando então a Adela confessa para ele que ela foi muita sorte nessa vida em ter conhecido ele, uma pessoa tão linda e maravilhosa. Daí os dois então se dão um beijo. Enquanto isso, lá no hospital, a Mirta está conversando então com a Ângela e então elas conversam sobre as transferências que teve ali naquela manhã. A Mirta então agradece ela por então ter trazido aqueles papéis e começa então a conversar com ela outros assuntos importantes, dizendo então sobre assuntos pessoais, né? Então tentando fazer com que a Ângela se sinta mal. Depois então de tentar manipular a Ângela a deixar o hospital, Ângela então entrega os papéis sem ter muita maldade então com a Misty. Só que quando a Ângela sai, a Misty faz uma cara que nem o demônio aguenta. Dário está conversando com Luz, prestando então assistência a ela, ensinando como que ela deve fazer. Daí a Samantha chega e pergunta: "O que faz esse tipo aqui?" Daí Dário então conversa com ela e explica em tom mais baixo e calmo e educado que a moça está ali porque ele a contratou. Daí a Samantha roda a saia naquele momento e diz que não permite que aquele tipo seja contratado em seu hospital e exige que mesmo antes da contratação, aquela mulher seja então expulsa de lá. A Luz fica toda sem jeito, gente, olhando para ela, mas daí Samantha então solta os cachorros para cima dela, só que Dário está lá e pede para que Samantha baixe um pouco a guarda, pois ele contratou a moça e ninguém vai demitir ela dali. Samantha não concorda então com aquela contratação e antes de sair encara então a Luz e a chama de vaca antes de sair. Então, ela sai toda birrenta e Dário então tenta acalmar a Luz, dizendo que pode ficar tranquila, que nada vai dar errado para ela, e Luz então confirma olhando para ela. Álvaro está conversando então com sua filha, quando ela então fica toda eufórica, feliz, porque agora ela vai morar em Barcelona para estudos, né? Daí, em um momento rápido, o Álvaro faz então uma reflexão, que agora ele se arrepende de ter tratado mal Dário, porque agora ele vê o quanto realmente ele amava sua filha. Daí ela pergunta por que ele está dizendo isso. Daí ele diz que a maior prova de amor que alguém pode dar para outra pessoa é deixando ela livre para ficar ou para ir. E foi justamente isso que ele fez com você, filha.
Clara fica um pouco sem jeito e olha para o rapaz que está ao lado sem palavras, mas Álvaro continua só elogios e desejando então para que a filha tenha uma boa ida, uma boa viagem. Nancy e Abel fazem planos para quando eles tiverem um bebê. Daí Abel pergunta a ela que compras são aquelas. Daí a Nancy começa a falar que é compras para o bebê, porque um dia quando ela tiver, ela quer que ele seja forte e lindo igual a ele. Abel diz que ela não deveria estar gastando tanto dinheiro assim, pois ele se sente mal em não poder contribuir com alguma coisa. Daí a Nancy começa a conversar com ele, tentando consolar e mostrar que as coisas não são assim. Uma hora ela vai ajudá-lo, outra hora ele que vai ajudar, e assim os dois podem construir uma família linda, terem filhos. Claro que o Abel fica meio balançado, pois ele quer então poder arcar com todas as despesas. Mas Nancy então tenta convencê-lo de que os dois realmente podem se ajudar nessa história. Álvaro começa então só a elogios para Dário e o amigo que está do lado também, fazendo com que Clara não deixe então Dário e aquela coisa toda. Daí a menina se revolta e diz que ela é dona da vida dela, ela sabe com quem ela vai gostar ou não, perdoar ou não, e pede então para que os rapazes respeitem então sua decisão dela se distanciar então de Dário por motivos que só ela conhece. Então ela pede para que os dois respeitem essa decisão. Sebastião não gosta muito da conversa e então se vai, deixando então o pai e filha conversando. Quando o jovem vai embora, o Álvaro pergunta à sua filha Clarinha se está acontecendo alguma coisa entre ela e o rapaz. Daí ela diz que não consegue se apaixonar por outra pessoa, pelo menos não agora, e acredita que talvez nunca, porque o que ela sente por Dário, ela acredita que é amor para a vida toda. Daí Álvaro então fica um pouco preocupado em ver sua filha triste e tenta então consolar ela. Daí, como uma criança, ele chama ela para perto e então tenta falar com ela palavras doces de convencimento para que informar ela que as coisas um dia vão dar tudo certo. Ela vai encontrar alguém que a ame de verdade e que ela também o ame, seja Dário ou qualquer outra pessoa. Leonardo vai ver então o senhor Dom Geraldo para uma conversa. Os dois conversam bem amigáveis, animados. Acho que os dois têm um plano, gente, que vai movimentar essa novela e vai dar panos para as mangas. Geraldo tem uma excelente notícia para dar a Leonardo e naquele momento ele então abre um sorriso enorme e pergunta a Leonardo se ele quer ser diretor-geral do hospital. Daí Leonardo se espanta. Eu ser o diretor-geral? Por que, Dom Geraldo? O que é que vai acontecer aqui? Por quê? Daí Geraldo diz que prefere ele porque tem total confiança em tudo que acontece e sabe que ele é um homem honesto, digno. Então ele pergunta então a Leonardo se ele aceita a proposta de ser então o diretor-geral daquele hospital. Leonardo diz então que tem outros planos, mas claro, isso seria até um sonho para ele ocupar um lugar tão importante na empresa. Porém, essa é uma responsabilidade muito grande. Ele aceita de coração, mas se ele tivesse outra pessoa de confiança, para ele seria bem melhor. Daí, o Geraldo fica pensativo e fala que não consegue ver outra pessoa com uma postura de responsabilidade e confiança tão grande quanto a de Leonardo. Daí, Leonardo abre um sorriso e fala, eu tenho uma pessoa, Geraldo, o Dário se encaixaria perfeitamente, ele é honesto, é amigo, é de confiança. Daí, Geraldo então fica um pouco pensativo e fala, não, acho que não, seria um pouco precipitado. Não sei, de repente o seu passado teve traição, até mesmo com minha filha. Acho que não, acho que ele não é de confiança, não. Daí o Leonardo fala que o Dário, ele cometeu vários erros, cometeu vários vacilos. Quem nunca errou nessa vida? Mas se tem uma coisa que ele é responsável. E um ótimo administrador. Leonardo então tenta convencer a Geraldo de que o Dário seria uma ótima pessoa para esse cargo. Daí Geraldo fica um pouco pensativo. Vendo então que Leonardo está conversando e falando essas palavras, o Leonardo vê que Geraldo ficou balançado e fala, Geraldo, eu te dou minha palavra de que o Dário vai colocar esse hospital para frente sim e que tudo que ele resolver aqui, você vai concordar estando ausente ou não aqui no hospital e que ele é uma pessoa perfeita para ocupar esse cargo de gerente, de diretor, de qualquer coisa que você colocar na mão dele, ele vai desenrolar. Isso, gente, porque o Leonardo com o Geraldo, eles têm um plano para colocar, então, a Samantha no seu devido lugar. Fique com a gente até o final desse vídeo e vocês vão saber todo o enredo dessa história e vocês vão ficar de boca aberta com as ideias que esses dois vão ter.
Mirth chama a Ângela até sua sala para informar a ela que falou com uma secretária e que conseguiu então um grande terreno, o terreno proporcional então para os planos que eles têm para o hospital. A Ângela fica toda feliz e eufórica com a notícia de que conseguiram então um terreno para assim poder montar a sua clínica. Mirth, claro, fica só cara de nojo, mas a Ângela não consegue ver isso, porque quando a Ângela realmente olha para ela, ela sorri. Gente, a inveja é demais. Ainda em seu escritório, Geraldo está decidido a fazer alguma coisa para que sua filha tome o rumo certo em sua vida. Ele está magoado até demais com ela por todas as atitudes que a filha tem tomado e até pelas palavras duras que ela disse para ele. Em um momento a sós, ele está lá no seu escritório pensativo quando se lembra então quando a Samantha fala para ele que ela não é seu pai e que por ela nunca mais olharia para ele na cara dele. Geraldo diz que um dia ela pode se arrepender do que está dizendo. Daí Samantha diz que não, ela nunca, jamais se arrependeria das palavras duras que está dizendo a ele, porque ela não o vê mais como pai, apenas como um qualquer em sua vida. Nesse momento, então, quando Geraldo está sozinho, Ângela chega então com um sorriso radiante para dar uma boa notícia a ele sobre os terrenos, que eles estavam procurando para poder conseguir construir então uma clínica. Geraldo diz que está muito feliz e então por ela estar conseguindo realizar então esse grande sonho. Ângela percebe então um sorriso meio triste e abatido nele, apesar dessa grande conquista dela. Daí Geraldo diz que na verdade ele não está muito bem não. Daí Ângela pergunta se ele está tendo mais problemas com a Samantha. Daí Geraldo diz que sim, que está tendo e que ele nunca imaginou passar por tantos problemas como ultimamente está tendo então por causa de sua filha, que todas as dores de cabeça que hoje em dia ele tem é tudo por causa dela. Ele a ama tanto, mas já não sabe como consertá-la. E diz então a Ângela que ele e Samantha discutiram e que a briga dessa vez foi muito feia. Dessa vez ela até disse a ele que não o teria como pai, que o desconsidera como pai e que essas palavras acertaram em cheio ao seu coração. Ângela então pede para que o Dom Geraldo não fique tão mal desse jeito, pois ela acredita que como um bom pai que ele é, um dia a Samantha vai perceber as palavras duras que lhe disse e vai se arrepender. Daí Geraldo diz que acha pouco provável que isso aconteça, conhecendo então a nova filha que ele tem hoje em dia, porque agora a Samantha é uma outra pessoa. E ainda diz que no coração de Samantha não há lugar para arrependimento e que essa pessoa em quem ela se transformou está o machucando cada vez mais e que ele já não sabe mais nem como agir diante de tudo isso. Ângela diz que está lá, disposta para ajudá-lo no que for preciso e que ele pode contá-la como uma filha. Geraldo agradece demais os carinhos e os cuidados dela e diz que sim, ele consegue tê-la como uma filha também e agradece do fundo do coração por toda a ajuda que Ângela está fazendo. Daí ele cai no choro porque ele não aguenta estar tão triste e magoado com a Samantha da forma que está. A Ângela corre então para abraçá-lo. Leonardo está decidido então ir atrás de Úrsula, pois ele acredita que ela é respostas para muitas coisas. Daí, o delegado então conversa com ele e diz que tem como conseguir então algumas pistas, talvez indo ir atrás de alguns hackers. Daí, os dois começam então a entrar em um acordo para poder conseguir então achar essa mulher. Geraldo então tomou uma decisão e dessa vez ele foi atrás então de quem? De Dário, para poder então assumir ao hospital enquanto ele não estiver por perto. Dessa vez o senhor Geraldo está com um sorriso radiante, parece que ele tomou a decisão realmente certa, indicada então pelo Leonardo para que possa então assumir de vez o hospital. Dário então se sente lisonjeado então por essa atitude do senhor Geraldo em chamá-lo para algo tão importante assim. Daí os dois começam a conversar e o Dário então coloca seu currículo todinho na mesa, falando como ele foi um bom médico e taralá, aquela coisa toda. Daí o Geraldo começa a sentir então na intuição, naquela emoção ali, o cheiro de conquista, o cheiro de conquistar o que é certo, de ter feito o que é certo também. Daí o Geraldo então coloca o Dário à frente do hospital. Mas antes de tudo, o Geraldo pede então para que ele cuide muito bem desse hospital, com sua vida se assim for preciso, pois ele ama esse hospital, ele ama cada conquista que conquistou aqui, tanto ele quanto seu pai, sua família, e que esse hospital para ele é muito além do dinheiro, é efetivo.
Daí o diário Dário então diz que pode confiar 100% nele. Ele vai então conseguir levar tudo adiante e fica pasmo então com a tamanha confiança então que Geraldo teve nele. Geraldo então aperta a mão do amigo e diz que a partir de agora ele então é o novo diretor do hospital. Os dois então dão um abraço e o Geraldo então deseja uma boa sorte para Dário, que ainda está sem chão. Ele fica pasmo, a cor do homem até vai embora então com tamanha responsabilidade. Com todo o plano arquitetado, Geraldo entra em ação agora para poder moldar a sua filha de vez. Ele então se aproxima dela um pouco nervoso, ele vai andando suspirando, já um pouco pálido e muito nervoso. E então quando a Samantha chega, ele fala: "Filha, eu vim aqui entregar a minha demissão." A Samantha fica incrédula, pois ela não achou que a briga dos dois chegaria a tanto. Ele está um pouco eufórico, falando um pouco devagar, e diz então que agora o Dário é quem vai tomar a frente do hospital. Daí ele começa a passar mal. E então a Samantha pergunta se ele está ficando louco em ter colocado uma pessoa assim. Daí, então, começa então ele a passar mal. E a Samantha não entende que ele está passando mal e começa então a xingá-lo cada vez mais por essa atitude que ele acabou de tomar, colocando uma outra pessoa à frente do hospital. A Samantha começa então a gritar, fazendo então um verdadeiro escândalo ali, enquanto Geraldo vai caindo aos poucos. Ela começa então a chamá-lo de traidor. É bem nesse momento então que Geraldo cai no chão e Ângela chega. Daí, Ângela corre então para ajudá-lo e então começa a olhar seus pulsos, os batimentos e começa a gritar por ajuda. A Samantha fica só ali olhando parada, sem saber o que fazer e com muito medo do que possa estar para acontecer. Samantha então começa a gritar: "Papai, você não pode morrer. Papai, você está morrendo. Não, você não pode morrer." Ela fica muito nervosa. Daí a Ângela diz que os batimentos dele estão caindo. Daí então a Samantha fica histérica, gritando que faça alguma coisa. Nesse momento chega então o médico e começa a fazer então uma massagem nele para que ele possa retornar. A Samantha então fica muito histérica, chorando, pedindo para que ele volte. "Papai, não me deixe, você não. Papai, volte, por favor", fala ela então gritando. Leonardo ainda está em seu apartamento conversando com seu pai e com Dário quando o telefone então toca. Daí ele então fica sabendo então do que aconteceu por lá. Ele fica muito nervoso, pois acabou de descobrir que o Geraldo teve então um problema de saúde muito sério. Daí eles pegam as chaves do carro e então vão correndo para o hospital para ver o que podem fazer. Enquanto isso, lá no hospital, a equipe médica tenta de tudo para salvar a vida então de Geraldo. Então as enfermeiras ficam eufóricas, então todo mundo preocupado, pois ele é o dono do hospital. A Samantha chega e faz um verdadeiro escândalo, chamando então pelo pai, dizendo que ele não pode deixar. Ele é a única pessoa que ela tem na vida ali e começa a dizer que o ama e que ele não pode morrer. A enfermeira pede então para que a Samantha saia, pois agora ele acabou de morrer e eles vão agora fazer então alguma coisa para que possam então limpar o corpo, pois seu pai agora acabou de falecer. Ângela chega e então pega toda a cena então de Samantha desesperada, chorando muito, gritando que o pai não poderia ter morrido. Daí ela pede para que o pai não faça isso com ela não pode ficar só. E é nesse momento então que a ficha cai que Geraldo morreu. Leonardo então chega ao hospital e então dá de cara com Ângela e com Samantha brigando. A Samantha diz a todo custo que a culpa da morte do seu pai foi de Ângela, que estava todo o tempo então lá, falando com ele, tentando fazer ele ser uma pessoa que não é. Daí Ângela não solta as rédeas e mantém a postura, dizendo então a Samantha que ela se acalme, pois tudo que aconteceu, a culpa foi dela. Ela viu como ele e o pai estavam brigando na hora em que o pai passou mal e ela nem ao menos ajudou. Ajudou quando ele já estava no chão, cheio de médicos. Daí as duas começam uma discussão muito forte e a Ângela vai soltando todo o seu veneno que está guardado há tempo para falar então para a Samantha. E diante daquela discussão toda, a Ângela faz então uma revelação a ela. Ela fala então o último desejo que Geraldo teve e que contou para ela que queria ser velado então lá na universidade. A Samantha não consegue acreditar que até na última palavra a Ângela estava ali perto do seu pai. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Não sai daí, ainda vou continuar te contando muito mais sobre o que ainda vai acontecer. Tudo isso ainda vai acontecer, muita bagunça lá no velório então de Geraldo. As pessoas vão chegar, vão ser
reunindo e vão ficar todo pasmo ali, porque até a reportagem vem para contar então o que aconteceu, que o dono do hospital acabou de falecer. A Samantha, gente, ela está arrasada então com tudo isso, pois ela acabou de perder a mãe recentemente e agora perdeu o pai também. Então é isso, gente. O Geraldo morreu, a Samantha ficou histérica e então o velório foi acontecendo então no lugar onde ela menos esperava e foi lá na vila. A Samantha e Mirth vão pra lá, mas com uma cara de nojo também. A Adele está lá e olha elas dos pés à cabeça, porque também não consegue engolir aquelas cobras, aquelas víboras que estão lá. A Samantha toda de preto, então fica lá perto do seu pai, não sai nenhum momento querendo então se despedir de Geraldo. Essas são as emoções dos últimos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, vem saber disso e muito mais aqui. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Muito obrigada por sua audiência.